Como conectar um cabo HDMI a uma TV? Conectando um dispositivo HDMI. Encontre uma entrada HDMI disponível na televisão. A grande maioria das TVs fabricadas hoje em dia possuem ao menos uma porta HDMI normal, tipo A, que possui 13,9 mm x 4,45 mm de tamanho, com o nome próximo delas. Quando houver mais de uma, elas terão uma designação numérica: HDMI 1, HDMI 2, e assim por diante. Há TVs com entradas HDMI-S nas laterais ou até na frente. Compre o cabo HDMI correto. Quando o dispositivo possuir o mesmo tamanho que a entrada HDMI da sua televisão, tipo AI 13,99 mm x 4,45 mm de tamanho, basta comprar o cabo padrão, com um conector de 19 pinos em ambos os lados. Há alguns aparelhos, no entanto, câmeras e reprodutores de mídia portáteis, na maior parte dos casos, que apresentam portas HDMI menores, o que significa que será preciso usar outro tipo de cabo, tipo C, Mini HDMI, entrada utilizada por câmeras e filmadoras mais antigas, com dimensões de 10,42 mm x 2,42 mm, muito menores do que as do tipo A. Será preciso comprar um cabo com uma ponta, Mini HDMI-C, e outra, HDMI-A, para ligar o dispositivo. Na TV, tipo D, Micro HDMI, ainda menor do que a porta do tipo C, 6,4 mm x 2,8 mm. Ela é encontrada em pequenos dispositivos de gravação, como a câmera GoPro e alguns smartphones. Será preciso ter um cabo com uma ponta, Micro HDMI-D, e outra, HDMI-A, para realizar a ligação. Insira uma ponta do cabo no dispositivo. Ligue-o e coloque com cuidado uma das pontas do cabo HDMI, que deverá ser correspondente à entrada. Verifique se ela não é micro ou mini HDMI. Você conseguirá inserir o conectar apenas de uma forma. Nunca force a entrada, já que você poderá danificar tanto o cabo quanto o aparelho. Conecte a outra ponta da televisão. Ligue a, se ainda não tiver feito isso, e ligue o cabo nela. Se houver mais do que uma porta HDMI, verifique qual é o número da que foi conectada. Sintonize na entrada HDMI correta. Pegue o controle remoto e pressione o botão Source ou Input para escolher a entrada em que o cabo está conectado. Provavelmente será preciso pressionar esse botão algumas vezes para encontrá-la. Assim que sintonizar a entrada certa, a imagem do dispositivo deverá aparecer na tela da TV. Usuários do Windows podem pressionar o IN mais P para abrir o menu Projetar. Aqui, você pode escolher se deseja espelhar, estender ou deixar apenas a segunda tela ativa. Para espelhar, por exemplo, clique em Duplicar. No Mac, a tela deverá ser automaticamente espelhada na TV. Ao notar que as dimensões não estão certas, vá até o menu Apple. Entre em Preferências do sistema, em Monitores, e clique na guia Monitor. Nessa seção, escolha Padrão para monitor. Se uma resolução específica for pedida, escolha Proporcional e insira a resolução.
Configure o áudio do computador para definir por onde ele deverá ser reproduzido. Opcional. Após conectar um PC ou Mac à TV, mas deseja que o áudio saia pelo alto-falante do televisor, siga os passos abaixo. Mac. Acesse o menu Apple e clique em Preferências do sistema. Som e saída. Escolha a TV ou o dispositivo HDMI. Windows. Clique com o botão direito no ícone do volume, na bandeja do sistema, ao lado do relógio, e escolha Abrir configurações de som. No menu, escolha o dispositivo de saída. No topo da tela, defina o padrão do computador, que deverá ser alto-falantes, áudio de alta definição, aspas, conectando um dispositivo que não possui entrada HDMI. Identifique uma porta compatível com HDMI no dispositivo que não possui esse tipo de entrada. Quando a TV possuir entrada HDMI, mas não o console de videogame ou outro aparelho, ainda há uma opção: usar um adaptador que converte uma entrada para HDMI tipo A. Padrão. É possível encontrar adaptadores para cabos HDMI para as seguintes entradas. DisplayPort. Possui suporte tanto para áudio digital e vídeo de alta resolução quando convertida para HDMI. Identifique a porta através da denominação DP ou DisplayPort. Caso possua essa entrada em seu notebook ou tablet, será preciso comprar um cabo com uma ponta, DisplayPort, e outra, HDMI-A. Ou então um adaptador. Há aparelhos, como o Microsoft Surface, que apresentam o DisplayPort Mini, de dimensões menores do que as do tamanho padrão. Nesse caso, será preciso adquirir um cabo com uma entrada, DisplayPort Mini, e outra, HDMI-A. Ou um adaptador, DVI. As portas DVI não podem transmitir o sinal de áudio, mas através de um cabo com uma ponta, DVI, e outra, HDMI. O vídeo será de alta definição. É importante saber, no entanto, que há diversas dimensões para as entradas DVI. Portanto, é preciso confirmar que o cabo comprado é o correto. Conte o número de pinos na porta DVI e compare com os cabos e adaptadores disponíveis. VGA. Uma entrada antiga, que não fornece a melhor qualidade de imagem e não possui capacidade de transmissão do sinal de áudio. Ainda assim, é possível usar um adaptador para conectar o cabo HDMI a uma porta desse tipo. Escolha o cabo ou adaptador certo. As TVs, hoje em dia, possuem ao menos uma entrada HDMI tipo A, que é a padrão. Ela possui dimensão de 13,9 mm x 4,45 mm. E é possível encontrar cabos com um lado HDMI-A e o outro DVI. DisplayPort ou VGA. Você precisará apenas garantir que o lado que não é HDMI pode ser conectado nas entradas do seu dispositivo. Outra opção é comprar um adaptador menor. Com ele, você conectará uma ponta do cabo HDMI na entrada correspondente e a outra no adaptador para DVI. DisplayPort ou VGA. Ou seja, dois tipos diferentes de cabos conectados em um só adaptador. O cabo HDMI também precisa ser comprido o suficiente para chegar do aparelho até a televisão.
Compre um que seja maior do que a distância necessária para que ele não fique esticado enquanto ligado nos dois dispositivos. Ligue a ponta com o plug HDMI-A na entrada da TV. Ligue a. Se ainda não tiver feito isso, anote a porta HDMI em que o cabo está conectado. Se existirem várias, conecte a outra ponta do cabo no dispositivo ou adaptador, caso ele já possua outro tipo de entrada, como DVI ou DisplayPort. Por exemplo, basta inserir essa ponta na porta correspondente. Por outro lado, se você adquiriu um adaptador, essa ponta do cabo HDMI deve ser conectada a ele. Depois, basta inserir o adaptador no aparelho, que deverá ter uma porta DVI, DisplayPort ou VGA, mas não HDMI. Nunca force a conexão na porta. Ela deve entrar apenas de uma forma. Se não conseguir, talvez esteja a tentar conectar um cabo errado. Quando você usar um adaptador para entradas VGA, a cor deverá ser igual às de áudio e vídeo no computador. Sintonize a entrada HDMI correspondente no televisor. Ligue o dispositivo conectado a ele antes de qualquer coisa, e use o botão Source ou Input do controle remoto para escolher a entrada HDMI correta. Ao chegar nela, a tela inicial do aparelho, a home do console, por exemplo, será espelhada na televisão. Usuários do Windows podem abrir a tela Projetar com o atalho IN mais P. Nela, é possível escolher se você deseja espelhar, estender ou deixar apenas a segunda tela ativa. Para espelhar, por exemplo, escolha Duplicar. No Mac, a tela deverá ser espelhada no mesmo instante. Ao notar que as dimensões não estão certas, vá até o menu Apple. Entre em Preferências do sistema, em Monitores, e clique na guia Monitor. Nessa seção, escolha Padrão para monitor. Se uma resolução específica for pedida, escolha Proporcional e insira a resolução. Quando for necessário, faça a conexão separadamente para ter um sinal de áudio. Quando não usar DisplayPort, será preciso usar um cabo separado para fazer a transmissão de áudio à televisão. Caso o aparelho e a TV tenham as entradas certas, talvez seja possível conectá-los de maneira direta com um cabo estéreo separado. Ainda, a alternativa de um cabo de áudio para redirecionar o som do dispositivo. Um console, por exemplo, para alto-falantes que estavam conectados ao televisor.